Bernardo Glione Boldrini nasceu em 6 de setembro de 2002. Filho de Odilane Glione, que era uma enfermeira, e de Leandro Boldrini, que era um médico cirurgião, trabalhava num hospital e também tinha uma clínica particular. O Bernardo nasceu em Santa Maria, mas na época dos fatos ele tinha 11 anos e já residia em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Os seus professores da escola contam que ele era um menino muito carinhoso, educado e que era amigo de todos. Em 2010, a mãe do Bernardo, desconfiada das possíveis traições do Leandro, contrata um detetive particular para investigar se ele realmente estava traindo ela. Após constatar que realmente ele se relacionava com outras mulheres, ela decide pedir o divórcio. Dentre essas mulheres com as quais o Leandro traía a Odilane estava a Graciele Ugolini, que também era uma enfermeira. Em fevereiro de 2010, a Odilane foi encontrada morta com um tiro na clínica que pertencia ao marido. Isso aconteceu 3 dias antes dos dois assinarem os papéis do divórcio. A partilha de bens desse casamento chegava a mais ou menos R$1 milhão. Segundo o relato do Leandro e as investigações da época, a Odilane é quem teria tirado a própria vida, mas a família discorda dessa teoria até hoje. Eles têm certeza absoluta que a Odilane foi assassinada e que o suicídio foi forjado. Ela chegou até deixar uma carta antes da sua morte, mas segundo perícias particulares contratadas pela família, a grafia não correspondia à dela. Apenas um mês após a morte da Odilane, o Leandro passa a viver com a Graciele, que vira oficialmente a madrasta do Bernardo. Dessa união nasceu mais uma menininha, então uma irmãzinha ali do Bernardo apenas por parte de pai. A guarda do garoto ficou para o pai, para o Leandro, e a avó materna reclamava que desde que a filha havia falecido, ela não teve mais oportunidade de ver o Bernardo porque o Leandro não permitia. A vida do Bernardo a partir daqui muda drasticamente. Ele passa de uma criança que era extremamente acolhida pela família a ser negligenciado pelo pai e pela madrasta. Os vizinhos, colegas, professores e amigos assistem o que lentamente vai se tornar um destino trágico. Desde 1996, que o dia 4 de abril é um dia muito especial para mim, afinal é o meu aniversário e eu adoro fazer aniversário. Mas nesse mesmo dia, em 2014, aconteceria um crime que chocaria não só o meu estado, Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje, a gente vai contar a história do caso Bernardo Boldrini. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e já deixa o seu like. E se você quiser, já segue a gente nas nossas outras redes sociais, porque eu também posto vídeo por lá. Eu preciso dar 2 recadinhos aqui antes da gente começar o vídeo. O primeiro deles, e que vocês já devem ter percebido, é que a minha voz não está das melhores. Esse vídeo, inclusive, atrasou por isso, porque eu tava sem voz, com dor de garganta, tosse, ainda estou me recuperando, mas eu não queria que passasse ainda mais dias para eu postar esse vídeo, porque eu acho que é um conteúdo importante e é um caso que a gente precisa relembrar. Então perdoem aí a minha voz falha, meio fanha, e as várias crises de tosse que vão ocorrer aqui no meio do vídeo, que eu vou dar o meu máximo para entregar o melhor conteúdo para vocês. E o segundo recado é que quem acompanha aqui o canal percebe que eu normalmente tento deixar minha opinião um pouco de lado em alguns casos, me manter neutra e apenas apresentar os fatos do caso para vocês, para que vocês possam comentar e omitir a opinião de vocês, que é sempre muito bem-vinda. Então usem muito a caixinha aqui de comentários para deixar a opinião de vocês, porque eu gosto de ler e gosto de debater também, então por favor se utilizem desse espaço. E normalmente eu deixo aberto para o pessoal comentar e dar a sua opinião, então eu omito um pouco a minha opinião na maior parte dos vídeos, trazendo apenas os fatos. Mas eu confesso que talvez nesse vídeo eu não consiga fazer isso. Esse caso me revolta muito, muito mesmo, e eu vou ter que expressar o meu descontentamento aqui em várias partes no vídeo. Então vamos fazer da parte aqui de comentários um espaço onde a gente possa debater e refletir mais sobre o caso. Tá dado o recado, então bora pro caso. Segundo o relato das pessoas que estavam ali no entorno da família, eles contam que o pai negligenciava bastante o Bernardo.
que ele não se importava muito com o que o Bernardo estava vestindo, como que ele estava se alimentando, não se envolvia nas atividades do filho, sabia muito pouco sobre a rotina dele. Um casal de vizinhos, o Carlos e a Jussara Petri, se tornaram figuras bem importantes ali na vida do Bernardo nesse período, após a morte da mãe dele. Eles começaram a acolher o Bernardo, trazer ele cada vez mais para casa deles e participar bastante da rotina ali do garoto, que devia ser o papel do pai, mas ele não estava cumprindo. O Carlos conta que ele chegou a conversar com o Leandro sobre isso e falar que o menino era abandonado, que ele tinha que dar carinho, que ele tinha que dar amor pro próprio filho, mas ele também conta que o Leandro assim ignorou solenemente os conselhos dele e seguiu com a vida dele como estava mesmo. Uma outra vizinha conta que presenciou o Bernardo sendo agredido pela madrasta, a Graciele, e que enquanto eles estavam nessa agressão, ela meio que tentou intervir, e aí o Leandro falou que eles estavam apenas brincando com o Bernardo. E ela conta que claramente aquilo não era uma brincadeira, que ela conseguiu ver muito bem que era uma agressão. E eu não consigo imaginar que tipo de pessoa que se diverte vendo isso. No final de 2013, o advogado da avó materna do Bernardo entra em contato com o Ministério Público demonstrando preocupação ali com o garoto. O advogado conta que uma ex-empregada ali da casa do Leandro teria feito contato com ele e relatado que o menino, né, o Bernardo, andava abandonado pela rua, assim, sem atenção do Leandro ou da Graciele, e que ela, inclusive, teria presenciado uma tentativa de asfixia contra o Bernardo em uma noite. Toda essa situação terrível que o Bernardo passava dentro do lugar que deveria ser o lugar mais acolhedor e com as pessoas que deveriam proteger e amar ele, resulta no próprio Bernardo, uma criança de 11 anos, tendo que pedir ajuda, tendo que pedir socorro ele mesmo. Em janeiro de 2014, o Bernardo foi sozinho até o Fórum de Três Passos para pedir ajuda para alguém. Olha que ponto que esse caso estava chegando. Ele chega lá no fórum e conversa com uma promotora e lá ele relata que o pai não dava atenção para ele, que não tinha cuidados, que a relação que ele tinha com a madrasta era péssima e ele foi até lá no fórum com o intuito de pedir para ir para uma outra família. A promotora então encaminha o caso para o juiz Fernando Vieira, que fala que o relato da criança era acerca desse abandono do pai, que o pai não dava atenção, não tinha tempo para ele, e que ele não identificou nenhuma agressão física que fosse muito preocupante. Então, em fevereiro, ele intimou o Leandro a ir até o fórum porque ele queria tentar ajudar ali o pai e o filho a restabelecer a relação entre eles dois. Então, a promotora e o juiz promovem ali um encontro entre o Bernardo e o pai para tentar melhorar a relação deles, e o Bernardo ele tem alguns pedidos, algumas exigências entre milhões de aspas, porque vocês vão ver que é o mínimo que ele está pedindo, para melhorar aquela relação. O primeiro pedido que o Bernardo fez é que ele queria poder levar lanche para a escola. Então, é uma exigência, assim, enorme, né, gente? A criança tá simplesmente pedindo para poder levar comida para a escola. O segundo pedido que ele fez é que ele queria poder brincar mais com a irmã. Então, provavelmente, eles não estavam permitindo tanto o acesso dele à irmãzinha mais nova. E o terceiro pedido, que é extremamente chocante, ele queria uma cópia da chave da própria casa, porque ele queria poder entrar em casa quando o pai e a madrasta não tivessem. Ou seja, isso denotava que já estava ocorrendo alguma situação onde o Bernardo chegava em casa, não tinha o pai, não tinha a madrasta, a casa estava fechada, e aí esse menino ficava onde? Provavelmente ele ficava pela rua. Então essa foi a máxima exigência ali que o Bernardo fez, de pedir uma chave de casa para ele poder entrar em casa se não tivesse a presença do pai ou da madrasta. O juiz, então, alega que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o primeiro passo numa situação como essa é tentar reestabelecer os vínculos familiares que já existem. Lembrando que o Bernardo tinha ido até lá para pedir para ir para uma outra família, né? Então ele argumenta que a solução que ele encontrou foi de tentar, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, encontrar uma maneira dos dois reestabelecerem esse vínculo. E realmente isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro passo que tem que ser feito é a criança restabelecer um vínculo familiar que já é existente na vida dela. Mas aí eu te pergunto, não deveria ter
alguém para supervisionar nos meses posteriores se esse reestabelecimento estava de fato acontecendo, o juiz deveria ter acionado os órgãos competentes, como o CRAS e o CREAS, para fazer essa supervisão ali da família. Mas, infelizmente, eu não encontrei informações se isso realmente aconteceu, se teve esse acompanhamento posterior a essa reunião, entre aspas, que eles realizaram ali no fórum. E eu quero parar um pouco o vídeo aqui para a gente comentar e debater um pouquinho sobre isso. E também para pedir a ajuda de vocês para me ajudar a refletir mais profundamente sobre essa situação. Será que a gente, enquanto sociedade e mesmo Estado, acha tão normal esse comportamento paterno que envolve o abandono? E que a gente não enxerga como um problema tão grave o fato de a criança estar sendo completamente abandonada pelo pai? Nós vamos normalizar pais que trabalham intensivamente, que não têm um pouquinho de tempo para ficar com seus filhos? Participar da rotina da criança, se fazer presente nos momentos que são importantes para ela. O Bernardo chegou a ser crismado na Igreja Católica, ou fez a primeira Eucaristia, e o pai não esteve presente nesse momento. A família vizinha do Carlos e da Jussara foram com ele até a igreja, realizaram esse momento junto com ele, e após isso eles chegaram a organizar uma festinha em casa para comemorar. E mesmo na festa, o Leandro e a madrasta não fizeram a menor questão de estar presente. Então, será que esse não é um comportamento que fere uma criança? Isso pode deixar marcas tão profundas quanto uma palmada. A dor psicológica que esse tipo de comportamento gera nas crianças pode ser igual ou mais do que a dor de um tapa. E onde estava a supervisão do Estado quando a própria criança pediu socorro? Eu peço que vocês reflitam sobre isso e, por favor, deixe aqui nos comentários. No dia 6 de abril de 2014, o Leandro vai até a casa da Simone, que era uma professora do Bernardo e mãe do Lucas, que era um dos amigos mais próximos ali do Bernardo, perguntando onde é que o garoto estava. Porque, segundo ele, o Bernardo tinha saído ainda na sexta-feira, às 18 horas, no dia 4 de abril, para ir até a casa da Simone, que ele acreditava que o Bernardo tinha passado o final de semana lá e o garoto ainda não tinha voltado para casa. A Simone fala que o Bernardo não estava ali na casa dela, que não apareceu na sexta-feira na casa dela e questiona o Leandro se o Bernardo tinha saído com uma quantidade grande de roupa de casa, então na sexta-feira, para passar todos esses dias que ele dizia que ia ficar na casa da Simone. Mas o Leandro não sabia quanto de roupa que ele tinha levado. Ela também questionou de que forma que ele saiu de casa, se ele foi andando, se ele estava a pé ou se ele tinha ido de bicicleta, mas o Leandro também não sabia, claro, né? O Leandro então chega a comentar com ela e com o filho, o Lucas, que o Bernardo tinha saído sem o celular e que aí ele estava meio apreensivo porque ele não tinha como entrar em contato com o Bernardo. Depois que o Leandro sai da casa, o Lucas, o filho da Simone, comenta com a mãe que o Bernardo jamais sairia de casa sem o celular e que aquilo estava muito estranho. Aqui já começa a ficar bem suspeito. Afinal, que tipo de pai que autoriza o filho a sair na sexta-feira de casa para ir na casa de um amigo e ele passa o final de semana inteiro lá e o pai não entra em contato com o filho em momento nenhum? Ele não sabia se o Bernardo tinha levado roupa suficiente para passar aqueles dias, não sabia como que o filho tinha ido até lá, e o comentário do Lucas sobre o celular é muito pertinente. Então, apesar de estar tudo muito suspeito, o Leandro ainda assim vai até uma delegacia e registra o desaparecimento do Bernardo. A reviravolta do caso de desaparecimento até então vem quando o policial rodoviário Carlos de Veiga vê as imagens e a história do desaparecimento do Bernardo e lembra que ele aplicou uma multa de trânsito por excesso de velocidade na sexta-feira, no dia 4 de abril, próximo da 1 da tarde, num carro que estava sendo dirigido pela Graciele, e ele lembra de ver o Bernardo no banco de trás. A multa foi aplicada no caminho entre Três Passos e Frederico Westphalen, que é uma cidade que fica mais ou menos uns 80 quilômetros ali de Três Passos. O pai, o Leandro, chegou a ir até uma rádio local para falar mais sobre o desaparecimento do Bernardo, porque até então o caso era apenas de desaparecimento. E ainda que ninguém tivesse prova alguma do que estava acontecendo, qualquer pessoa que estava acompanhando o caso e escutou aquela gravação na rádio sentiu uma sensação estranha.
Uma sensação de mal-estar e aquela pulguinha atrás da orelha de que tinha algo a mais nessa história. Ele se refere ao Bernardo várias vezes como esse menino, tipo aquele menino, como se ele não estivesse falando do próprio filho dele. O radialista, inclusive, fica meio confuso em alguns momentos e pergunta se o garoto morava com ele, porque fica difícil de entender que ele está falando do próprio filho. Eu estou com um amigo lá de Três Passos, é um filho desaparecido, o Dr. Boldrini. Como vai o senhor? Boa noite. Boa noite. Em que posso ajudá-lo, doutor? Não, é que assim, ó, a gente está com a Polícia Civil e Brigada Militar e assim, a gente está procurando esse menino, é o Bernardo Uglione Boldrini, né? Ele morava com o senhor? Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? E então assim, a gente não tem pistas, né, de onde possa estar esse menino E quando questionado sobre qual era a roupa que o Bernardo estava vestindo a última vez que ele viu o Bernardo, que é um fato bem importante para se alguém tiver alguma pista, ele também não sabe. Que roupa ele estava usando, doutor? olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente que, né, a roupa especificamente assim, né. E no final, o radialista pede para que ele deixe um telefone de contato. Claro, porque a cidade era pequena, se alguém tivesse visto o Bernardo ali pela redondeza, o caso já estava começando a se espalhar em todo o estado. E aí o radialista pede para ele deixar um telefone de contato. E olha o que ele responde. Um telefone para contato. Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos. E eu acho que a Brigada Militar, ou 197 também, né? A delegada do caso, Caroline Machado, conta que ela foi então ouvir os relatos dos amigos, dos vizinhos, dos professores, das pessoas mais próximas ali do Bernardo, e quando ela começa a escutar mais histórias sobre o abandono que o pai e a madrasta faziam com o garoto, ela começa a suspeitar de que os dois têm alguma coisa a ver com o desaparecimento dele. Ela escuta várias pessoas, as histórias, mesmo de pessoas que não se conhecem, acabam batendo sempre no mesmo lugar, de que o Bernardo era negligenciado pelo pai e pela madrasta. A partir daqui, a investigação... Gente, eu não consigo falar. Investigação. A tosse, a dor de garganta afetou minha dicção. A partir daqui, a investigação chega em dois pontos importantes que vão elucidar o que aconteceu nesse caso. A primeira são imagens de câmeras de segurança em Frederico Westphalen, que era para onde a Graciele e o Bernardo estavam indo aquele dia que o policial aplicou a multa nela. Nessas imagens, segurança mostra ela chegando com o Bernardo, elas estacionam o carro e aí os dois, tanto a Graciele como o Bernardo, saem do carro dela e vão até o carro de uma outra mulher. E essa mulher é o ponto que desvenda toda a história, a assistente social Edelvânia Virganovics. Ao ser interrogada pelos policiais, a Edelvânia confessa ter ajudado a Graciele a assassinar e descartar o corpo do Bernardo no dia 4 de abril de 2014. E é a partir do depoimento dela, 10 dias depois do desaparecimento, que a polícia finalmente chega até o corpo do Bernardo. Então, de acordo com o depoimento da Edelvânia e das demais provas que a polícia encontrou posteriormente, a Graciele teria convidado o Bernardo para ir até Frederico Westphalen, onde eles iam comprar uma TV que seria um presente para ele. Antes deles saírem de viagem, a Graciele entrega um comprimido para o Bernardo que ela fala para ele que é um comprimido para evitar enjoo. Então, ele toma sem suspeitar de nada. Mais tarde, descobre-se que aquele era um sedativo que se chamava midazolam, que é um benzodiazepínico muito utilizado para procedimentos cirúrgicos. A polícia teve acesso a um requerimento desse medicamento assinado pelo Leandro e que foi retirado pela Edelvânia e pela Graciele. No caminho, como eu contei antes, o policial aplica uma multa então na Graciele, mas segundo ele, pelo relato do policial, ele não notou nada de diferente ou de estranho, assim, que fosse relevante no comportamento tanto da Graciele ou do Bernardo para ele desconfiar que estava acontecendo alguma coisa. Chegando então em Frederico Westphalen, quando o Bernardo e a Graciele se encontram com a Edelvânia, ela conta que as duas aplicam o mesmo remédio, midazolam, o sedativo, só que dessa vez na versão intravenosa.
Uma testemunha, uma funcionária da clínica do Leandro, conta que notou o desaparecimento desse mesmo medicamento ali da clínica dele. Ela fala que sumiram doses significativas do remédio, por isso ela pôde notar que o remédio tinha sumido e que ela chegou a comentar com a Graciele, na presença do Leandro inclusive, que ela tinha dado falta de doses daquele remédio no armário onde os remédios ficavam. A Graciele, então, falou que achava que ia ter que colocar um cadeado no armário, né? Porque elas estavam suspeitando que as doses estavam sumindo. E, segundo a testemunha, o Leandro não esboçou reação nenhuma. Essa versão intravenosa ela é ainda mais forte do que a versão oral, é claro, porque ela entra direto na corrente sanguínea. O que gerou uma superdosagem do remédio ali no Bernardo e, infelizmente, ele não resistiu. Na bula do remédio via oral está escrito que esse remédio não é capaz de levar à morte. Mas os especialistas explicam que a combinação dessas duas versões, a via oral e intravenosa, pode sim gerar uma parada respiratória. Falam também que mesmo em situações de cirurgia onde o remédio deve ser usado, os anestesistas têm que fazer todo o acompanhamento do paciente durante o procedimento para ter certeza de que tudo vai ocorrer bem. Depois de aplicarem a dosagem, as duas dirigem até a cova que já tinha sido preparada dias antes, descartam o corpo do Bernardo e jogam soda cáustica por cima, que também tinha sido adquirida por elas dias antes do crime. Às 16 horas, a Graciele foi gravada por uma câmera de uma loja onde ela aparece comprando a tal televisão. Mas o Bernardo já não estava mais junto com ela e nesse momento acredita-se que ele já estava morto. Nas gravações, a Graciele se mostra muito inquieta e não saía do telefone. No dia seguinte ao crime, no dia 5 de abril, a Graciele e o Leandro vão até uma festa. Isso mesmo que você ouviu. Mas nesse dia, ninguém da cidade sabia o que estava acontecendo. Após a investigação, a polícia remonta todo o caso e faz ainda mais descobertas. Eles têm acesso a imagens de uma loja em que mostra a Edelvânia e a Graciele comprando então a soda cáustica e pás. Elas haviam as duas mesmo tentado cavar a cova com uma enxada, mas elas não conseguiram. E então entra o último personagem desse crime, o irmão da Edelvânia, o Evandro Virganovics. Como elas duas não conseguiram cavar a cova, elas pediram ajuda para o Evandro, que auxiliou apontando o local, que era um local bem afastado, onde ele costumava pescar ali perto, então ele conhecia o local e ele mesmo é quem cava a cova do Bernardo dias antes do crime. Ou seja, tudo foi premeditado. A polícia, enfim, conclui o papel que cada um teve nesse crime. O Leandro foi o mentor intelectual, quem planejou todo o crime, até porque ele tinha acesso, né, aos medicamentos, já que ele era médico, então ele contribui nessa parte do crime. E também, como mentor intelectual, a gente vê em muitos crimes que a pessoa que planeja todo o crime manipula os outros, normalmente não se envolve na execução em si, e foi isso que aconteceu nesse crime também. O crime é executado pela Graciele e pela Edelvânia. E por último, a gente tem o papel do Evandro no crime, que é de escolha do local e de preparar a cova para o corpo do Bernardo. O Leandro, a Graciele e a Edelvânia são presos imediatamente. E em maio de 2014, eles descobrem o papel do Evandro e então ele também é preso. Segundo a conclusão da investigação, a motivação do crime para a Graciele e para o Leandro era porque eles viam o Bernardo como um estorvo ali para a vida deles e eles definitivamente queriam descartar o garoto. Já a Edelvânia e o Evandro entram no crime por motivos financeiros. A Graciele e o Leandro tinham prometido pagar uma quantia significativa após o assassinato. Segundo a autópsia realizada no corpo do Bernardo, acredita-se que a morte dele se deu entre as 14 e 15 horas do dia 4 de abril. E mesmo após 10 dias do assassinato, ainda foi possível encontrar resquícios do remédio utilizado no crime. Os 4 foram julgados pelo Tribunal do Júri, que durou do dia 11 ao dia 15 de março de 2019. Inclusive, já tem vídeo comentando sobre o Tribunal do Júri lá no Insta e no TikTok do canal, então você pode ir lá. Quando eu comentei um pouquinho sobre o caso Henri Borel, eu expliquei um pouquinho sobre como acontece o Tribunal do Júri. Então, se você quiser entender, corre lá, que já tem vídeo explicando tudo.
Ao final do júri, os 4 foram considerados culpados. A pena do Leandro ficou em 33 anos e 8 meses de prisão, a da Graciele em 34 anos e 7 meses, a Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses e o Evandro a 9 anos e 6 meses. Todos os 4 já estavam presos aguardando o julgamento, então a Graciele, o Leandro e a Edelvânia seguiram presos após o julgamento, mas já o Evandro, como ele pegou uma pena bem menor do que a dos outros e ele já tinha cumprido grande parte dessa pena ali enquanto ele aguardava o julgamento, ele sai do tribunal direto para a progressão do regime semiaberto. Nos dias atuais, eu vou ter que trazer uma notícia que eu infelizmente não gostaria de dar. Em dezembro de 2021, no ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular o julgamento do Leandro Boldrini. A defesa do Leandro entrou com recurso alegando que o promotor do caso, na época do tribunal do júri, durante os depoimentos, não concedeu o direito do Leandro de permanecer calado e também, ao invés de ele realizar questionamentos, ele fez acusações ao réu que ainda não havia sido condenado. Os desembargadores votaram por 4 votos a 3, ficou decidido a nulidade do julgamento. O Leandro segue preso preventivamente e o Ministério Público declarou que vai buscar a reparação dessa decisão nos tribunais superiores. O que resta então é aguardar os próximos desdobramentos e torcer para que ninguém saia impune desse crime brutal. Qualquer atualização vocês já sabem que eu mantenho vocês informados, então já deixa o seu like que ajuda muito o canal. Já segue o canal nas outras redes sociais porque eu posto bastante atualização dos casos que acontecem por lá e também posto casos diferentes lá que eu não trago aqui para o YouTube. Quando uma criança é morta dessa forma, eu acho que toca um pouquinho cada um de nós, onde todos, enquanto sociedade, se omitiram assistindo o abandono diário do Bernardo, onde a própria criança pede ajuda e não é atendida, todos falharam. No local onde o corpo do menino Bernardo foi encontrado, há um santuário em homenagem a ele, para que ele sempre seja lembrado.